Bom dia a todos. Bem-vindos ao evento Relações com Investidores, Tendências e Novas Exigências. Eu sou Alessandra Gadelha, coordenadora da Comissão de Educação e Inovação do IBRE. O IBRE é uma entidade cuja missão é contribuir para a formação e valorização dos profissionais de relações com investidores, atuando como centro de conhecimento e de geração de conteúdo em relações com investidores e mercado de capitais. O Instituto tem atuação nacional e desenvolve iniciativas na área de educação, promoção de networking, além de atuar institucionalmente visando o fortalecimento da profissão de RI e do mercado de capitais do Brasil. Gostaria de agradecer a longa e frutífera parceria com a Deloitte, que tanto tem contribuído para o desenvolvimento da profissão de RI e do nosso mercado de capitais. Este ano chegamos à 19ª edição da pesquisa Ibre Deloitte, que tem como tema a Agenda Ampliada de Relações com Investidores, ESG, Normas Contábeis e Impactos Tributários. Para facilitar, deixamos aqui, no fundo de tela, o QR Code para a pesquisa. É só apontar a câmera do celular para o QR Code para participar. Bem simples. Já agradeço antecipadamente a participação de todos na nossa pesquisa. Gostaria de agradecer também aos nossos palestrantes de hoje, Reinaldo Oliari e Bruno Maestrini, da Deloitte, e Virgínia Nicolau Gonçalves, da B3. Agora, eu passo a palavra para Alícia Rosa, vice-presidente do Conselho de Administração do IBRE, que será a moderadora do evento. Bom dia, Alessandra. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui moderando esse evento super especial, com pessoas que conhecem muito sobre assuntos bem relevantes, né, para o ano que a gente está vivendo aqui na área de relações com investidores e para os próximos anos. Então, começando aqui sobre a dinâmica do evento, a gente vai ter 3 painéis. O primeiro painel sobre FRS 18, com o Reinaldo Oliari, o segundo painel com a Virgínia, sobre FRS S1, S2, e o terceiro painel com o Bruno, sobre reforma tributária. Então, cada painel vai ter aproximadamente 20 minutos. Eu vou fazer algumas perguntas para cada um deles, e quem está participando aqui junto com a gente, fica à vontade para mandar as suas perguntas pelo chat. Eles podem respondendo pelo chat, ou eu mesma posso fazer a pergunta para eles, se a gente conseguir finalizar em tempo. Então, só reforçando aqui o que a Alessandra falou, né, acho que esse evento a gente traz a importância da pesquisa, né, Deloitte Ibre 2026, e de que vocês possam participar respondendo para contribuir com a pesquisa que já está no 19º ano, né, nossa 19ª edição aí da pesquisa. Agora eu vou passar um pouquinho a palavra para o Reinaldo, para a gente já começar com o primeiro painel. E, Reinaldo, fica à vontade se você quiser falar um pouco sobre a pesquisa no início. Bom dia, pessoal. Obrigado, Alicia, pela presença de todos. Mais um ano, né, com a pesquisa Deloitte Ibris, um 19º ano. A pesquisa vem se modificando ao longo dos anos para se adaptar a- aos principais temas que a gente tem no mercado e os desafios da área de relação com investidores e mercado de capitais. Eu sou Reinaldo Olhar, eu sou sócio aqui de Audit Assurance da Deloitte, estou mais de 20 anos na Deloitte, acho que esse é o quinto ano que eu faço a apresentação da pesquisa aqui junto com o IBRE. Vou falar um pouquinho com vocês, de maneira super breve, sobre a nova norma que fala sobre a apresentação dos resultados financeiros das companhias, então o IFRS 18. Ele vem bem mais do que uma norma contábil, né? Tem uma série de alterações que são feitas na forma de a companhia se apresentar para o mercado, falar qual que foi o desempenho financeiro. Vai exigir mudanças em sistemas, processos, e para o nosso público aqui de relação com investidores, algo que sempre foi muito discutido no mercado são as medições não contábeis daquelas derivadas do resultado. Então, quando a gente fala de EBITDA ajustado, retorno sobre resultado, ou qualquer outra métrica que a gente tem quando fala sobre o resultado da companhia e não é uma norma
específica que dá esse resultado, por exemplo, o lucro, a margem, a receita, o custo. É, essa é uma discussão sempre que está com investidores, expectativa do mercado, os indicadores de desempenho da companhia. Então, isso passa, a partir do próximo ano, comparativo com esse ano de 2026, a ser incluído dentro das demonstrações financeiras. Então, haverá maior escrutínio por parte de investidores, dos processos e controles da companhia, bem como vai ser objeto de auditoria por parte das demonstrações financeiras como um todo. Então, acho que essa é uma grande novidade e muitas companhias, às vezes, no processo de emissão ou de dívida ou de ações, acabam olhando para benchmarks de mercado e vendo Uhum, quais são os principais indicadores que concorrentes ou indústrias parecidas, seja no Brasil ou no exterior, incluindo alguns desses indicadores ali, seja no press release, seja nos documentos de oferta, seja de alguns indicadores. Então, talvez a recomendação agora é que as áreas de relacionamento com investidores conversem com controladoria, com contabilidade, para saber o que vai ser incluído agora, a partir do próximo ano, nas demonstrações financeiras, verificar se esses números eles realmente são derivados de resultados contábeis, porque é muito comum, às vezes, os sistemas operacionais não terem todas as informações disponíveis da maneira que o investidor está acostumado a ver a companhia, uhum, e talvez acho que estruturar essas informações dentro dos sistemas. Isso fica mais fácil para a traçabilidade das informações e para os auditores externos fica mais fácil também para fazer o processo de auditoria ali como um todo. Um dos aspectos também que muda com a norma é a demonstração de resultado, ela vai mudar. Hoje, quando você pega uma demonstração financeira, mesmo de instituições financeiras, quando a gente pega de um banco com o outro, tem diferenças ali na linha de resultado ou na linha de margem. Quando pega a indústria de maneira geral, algumas colocam as informações dentro por função, então quais os departamentos, ou por natureza da despesa. E o objetivo, quando o Brasil adotou as IFRS, foi de ter comparabilidade. A gente uhum, recebeu muito mais investimentos, o número de empresas que conseguiram abrir capital, seja no Brasil, os Estados Unidos acabaram também aceitando as normas no padrão FRS, então as FPIs antigamente, antes de 2010, publicavam em US GAAP, a gente conseguiu reduzir bastante o custo das companhias quando a gente tem uma uniformização para aplicar um padrão internacional de relatórios, e a gente hoje chega também com uma nova padrão de uniformização, justamente para tirar essa falta de comparabilidade que a gente tem sobre as demonstrações de resultados. A norma tenta trazer isso uma resposta especificamente de investidores, provedores de capital, sobre essa estrutura. O, Algo que muda às vezes, da geografia, a gente tem algumas novidades sobre o que é o resultado operacional da companhia especificamente, e aí a companhia tem que olhar qual que é o business principal, quais os business principais dessa entidade. A gente está falando de uma instituição financeira, a gente está falando de uma instituição, de uma indústria que tem receita, custo, trabalha muito com estoque, é uma prestadora de serviços, é uma empresa voltada para a locação de imóveis. Então você consegue identificar, por exemplo, se os juros que eu tenho recebido, por exemplo, de recebíveis em atraso, ele é operacional ou ele é resultado financeiro? Então, a, uhum, a norma começa a padronizar, porque isso afeta bastante quando você compara uma entidade com o IBDA ajustado de uma companhia, que esse é um dos indicadores que a companhia, eu acho que primeiro o lucro, né, o prejuízo, se a companhia vai ter condições de pagar dividendos, a saúde financeira, o lucro provavelmente é o principal indicador, mas para investidores, ele quer saber qual que é o potencial de geração de caixa específico ali, tirando os efeitos de impostos, de receita e despesa financeira, de depreciação e amortização, o efeito potencial de caixa exclusivo gerado para a companhia. Então, sempre tem ajustes que não são padronizados. Então, acho que a norma busca, pelo menos, trazer isso para dentro da demonstração financeira e não para o investidor olhar, seja no relatório de administração, no press release, às vezes num comunicado no mercado à parte, você tem em um único lugar passando pelos mesmos processos e controles da companhia. Eu diria que essa é a principal mudança para o nosso público aqui, sobre as medições que não contábeis derivadas do resultado, que é as NPMs, tem um ponto específico que
caso a companhia faça modificações, e eu acho que o principal ponto para investidores é explicar a consistência de um período para o outro. Então, se eu publiquei esses indicadores em exercícios passados e a partir de 2027 eu começar a mudar esses números para colocar dentro da demonstração financeira, talvez esse seja um ano já de letramento dos investidores para ensiná-los, olha, isso é o que vai mudar. Isso vai para a demonstração financeira. Se tiver algum ajuste a ser feito, para que você possa ter comparabilidade de um período para o outro, que eu acho que uma expectativa para a relação de investidores é dar tranquilidade para quem tem as ações, as debêntures, os bons, notes das companhias, para que ela possa fazer essa comparação nesses indicadores que usualmente a companhia já o faz ao mercado. Ah, um ponto importante é discutir, talvez, com analista de research, as agências. Então, para que a hora que eles produzam um relatório sobre a companhia, ah, conseguir como capturar o que que é mudança de norma, o que que seriam comparáveis, para que a companhia não seja prejudicada ou beneficiada de maneira indevida, mas sim de mostrar com transparência quais são os resultados que a companhia efetivamente tem derivados do seu resultado. Eu diria que para o mercado de investidores são os principais tópicos aqui quando a gente fala de IFRS 18. Perfeito. Reinaldo, e quando que a gente fala sobre desafio, né, na implementação? Você já trouxe alguns, assim, se você pudesse elencar os principais, para a área de relações com investidores como um todo, no sentido, né, de ter um material aí consistente, uniforme, e o investidor entendendo, né, das mudanças, quais são os principais desafios? O principal desafio é, às vezes, entender a natureza dos indicadores que estão sendo divulgados. Então, às vezes, quando a gente coloca despesa financeira, que é parte do EBITDA, ou agir em português, Uhum, não tem uma política, um processo padronizado do que está ali dentro. Às vezes eu tenho tarifa, outros custos com instituição financeira que estão misturados ali, eles não têm a natureza pura de juros. E a área de RI às vezes não entra nesse nível de detalhe, ela recebe informação ou de um sistema gerencial ou da contabilidade, sem chegar nesse nível granular. Como esse item ele passa a fazer parte das demonstrações financeiras, uma nota específica, o ideal é que eles se antecipem para entender em detalhe qual que é a natureza de cada um dos indicadores, o que que é derivado da contabilidade, qual que é a natureza dessas despesas, uhum, receitas, custos que a companhia tem nesses indicadores, e, se puder, a companhia colocar isso de maneira sistematizada, para evitar intervenção humana, como isso ah, passa a fazer parte do dia a dia de reporte tradicional e um reporte que vai ser arquivado com liability junto aos reguladores, para as uhum, companhias brasileiras, qualquer deficiência, ela pode se tornar uma deficiência significativa que vá para o formulário de referência. Para as FPIs que têm ações listadas nas bolsas internacionais, ou Nasdaq, ou na NYSE, por exemplo, eu posso ter, por exemplo, um material weakness se eu não tiver um processo em controle bem estabelecido do que está sendo divulgado na demonstração financeira. E muitos uhum, investidores tomam decisão entre manter os investimentos, ações ou outros instrumentos de dívidas na companhia baseado nesses indicadores. Então, ele acaba sendo um número bem sensível. Então, eu diria que é uma recomendação e desafio é entender em mais detalhe que um profissional de a relação com investidores, ele que vai estar respondendo, investidores ao vivo, por e-mail, por chat, tem muitas informações sendo estruturadas, ainda tem um tempinho para entender mais nas áreas financeiras que vão prover essas informações para a área de RI, poder dar esse letramento e também estimular os investidores. Olha, isso aqui é o que a gente costuma divulgar. Se tiver alguma mudança por conta disso, a gente padronizar a informação. Então, já letrar investidores e analistas de research de maneira antecipada. Acho que é um desafio, mas também é uma oportunidade para quem uhum. Sem se dúvidas. antecipar. E, Reinaldo, como que fica a divulgação desses indicadores que você comentou, né? O EBITDA ajustado, o retorno sobre o lucro ajustado. Vi que bastante gente entrou agora. Se você quiser retomar um pouquinho o conceito aí, e o motivo desses ajustes, e talvez com um exemplo prático para o pessoal entender Claro. melhor. É muito comum
as empresas divulgarem, vai estar lá no formulário de referência, mas isso uma vez por ano, que aí para as empresas que têm encerramento em 31 de dezembro até final de maio ali você entrega, né, dos formulários de referência, então tem 5 meses. Eu tenho ali as reconciliações. E a cada Uhum, trimestre é bem comum as companhias apresentarem os resultados ou num press release, esses indicadores que muitos deles derivam da demonstração de resultado. Então, são variações do lucro, da receita, do custo, mas eu não tenho uma norma contábil específica que dá esses indicadores. O que que o regulador internacional está incluindo agora como parte do arcabouço das divulgações mandatórias dentro das demonstrações financeiras? Essa reconciliação do número contábil para os ajustes até chegar nessa medição não contábil, e ela tem que ser utilizada na performance da administração. Então, seja para remuneração dos dirigentes, uhum, acompanhamento de algum covenant. Então, a companhia vai colocar ali esses detalhes que muitas vezes eles são controlados de maneira gerencial fora das demonstrações financeiras, e a partir do ano que vem, isso vai para dentro das demonstrações financeiras. Então, é bem comum empresas colocarem, eu quero resultado, mas não com plano de pagamentos baseados em ações, Six Stock Units, Stock Option, etc. Faz algum tipo de ajuste. Alguma operação descontinuada ou uma operação nova, então faz o ajuste para tentar normalizar comparativo com as empresas. No varejo, é muito comum tirar os efeitos do IFRS 16, então colocando ali como EBITDA ajustado. Então a companhia tem que justificar isso dentro da demonstração financeira, porque ela está colocando isso, olha, essa é a medição que deriva do resultado. Então, ok, então passa a fazer parte do mesmo arcabouço regulatório que as demais notas explicativas que a companhia coloca no mercado. perfeito, Reinaldo. Não sei se a gente recebeu aqui do público alguma pergunta. Deixa eu checar. E a partir de quando que a gente então vai ter que fazer essa divulgação? Você comentou, né, junto com o formulário de referência, a primeira divulgação? Ela começa. No formulário de referência ele tem lá as medições não contábeis, que a companhia já divulga, os non-GAAP measure, Uhum, nos 20 apps também. O que acontece já no. A norma entra em vigor em 1º de janeiro de 2027. Então, no na- primeiro ITR, no primeiro quarto ali que está sendo divulgado, comparativo com esse ano de 2026, já vai ter uma nota explicativa ali do IFRS 18 sobre as medições não contábeis, a nova demonstração de resultado. Então, uhum, a demonstração de resultado atual, ela muda com a estrutura do que é operacional, o que é operação de investimento, financiamento. Tem algumas aberturas adicionais no fluxo de caixa. Então, tem mudanças dentro da estrutura da demonstração financeira, além das MPMs, né, dessas medições que a administração usa para medir a performance da companhia. Então, o primeiro ITR, a gente já vê novidades aí, significativas na maneira de como as empresas publicam a sua demonstração de resultado e os seus indicadores de performance que a administração usa, que são derivados também da demonstração de resultado. São duas mudanças grandes aí que hoje os RPs estão todos estruturados, né, as ferramentas a uhum. norma atual, e a partir de janeiro vira a chavinha, já então, no primeiro quarto do ano, eu já tenho que divulgar a informação deste ano comparativo com o primeiro quarto de 2027. Então, o primeiro Com, TR já vai ter bastante novidade, né? sim, com todos os controles já, né, de uma demonstração financeira, né, essas informações não, né, que antes não eram auditadas, agora serão auditadas, né, então toda essa narrativa por trás da informação, né, esse controle, essa gestão super importante, né, aprovação interna pelos órgãos de governança da companhia. Como é Entra que no mesmo processo. Reinaldo, Então, como que acho que você vê assim, como consequência dessa divulgação, assim, o que que você acha que pode acontecer, né? A disponibilização dessas informações de forma mais segura, confiável, quais são as contribuições disso para o mercado, né? Como que você avalia isso? eu acho que para o nosso público que está aqui de relação com investidores e que já passaram no processo de IPO ou vão passar, que já passaram para emissões secundárias, emissões
é tão difícil as discussões que tem sobre medições não contábeis como um todo. Ah, eu diria que o fato disso já estar na demonstração financeira vai agilizar muito Uhum, esse passo a passo das discussões que só aparecem às vezes no momento de mercado de capitais, e isso vai estar pronto ali dentro da informação. É muito comum ter reapresentação, que é chato, né? Identifica algum erro de alguns processos e controles, porque ele não é um número contábil, então não está dentro dos controles da companhia que passa é. normalmente os números. Esses indicadores de performance da alta administração passam a entrar para fins de controle SOX ou de controles normais de reportes financeiros da companhia. Então, eu diria que para quem vai ler a demonstração financeira e olhar esses indicadores, vai ter muito mais confiança. Não, esse número realmente é o que eles usam, eu posso dar mais credibilidade. A probabilidade de ter uma representação nesse indicador ela diminui muito, justamente pelos Uhum. processos controles que a companhia precisa estabelecer e, consequentemente, também ser objeto de auditoria externa. Perfeito. E aí, nesse sentido, né, de tudo que a gente tem que pensar no que tem por trás, né, dessa publicação, logo no começo do ano que vem, que dicas que você daria aí para o profissional de RI para se planejar aí, planejar essa divulgação de forma segura, confiável, junto com todas as áreas envolvidas aí da empresa, né? Ah, seria importante que, talvez, o próprio letramento, né, o IBRE apoia muito os profissionais de RI com dar letramento, dar informações para o mercado. Eu acho que estudar o que que vai mudar. Uhum, Dado esse passo, discutir realmente, puxar a contabilidade, a controladoria, as áreas de FP&A, para saber, vocês já estão preparados? O que que a gente vai mudar na estrutura com o press release? E aí conversa com diretoria financeira para saber, olha, esses indicadores da demonstração de resultado vai mudar, a nota explicativa vai mudar. O outro passo é também dar ciência para o comitê de auditoria, uma vez que eles que vão recomendar ou não a aprovação das demonstrações financeiras, isso segue o rito de governança normal, e conselho, porque a uhum, demonstração financeira também hoje ela já é aprovada antes da emissão, né? Quem aprova a demonstração financeira é o órgão máximo de governança, é o Conselho de Administração, só que ele precisa ter ciência desses itens. A área de RI, ele tem uma linguagem muito mais próxima do que os investidores estão acostumados a receber, fazer parte desse letramento, fazer as apresentações, indicar o porquê da mudança para você ter um pouco mais de uniformidade nas apresentações e comparabilidade da instituição com outras organizações. Então, acho que fica essa recomendação aqui. Eu vi que agora começaram a subir perfeito. algumas perguntas aqui. Tô vendo isso agora. Vou ler aqui do João Paulo Mendes. As ITRs e DFs de 2026 vão precisar ser reapresentadas de forma completa em 2027, ou só será necessária a abertura das notas explicativas em 2027 com essas conciliações da DRE nova com a velha? Ah, Paulo, excelente pergunta. Por ser uma mudança de política contábil, né, o CPC 23 e as 8, ele vai pedir para você reapresentar. Então, na demonstração financeira ali no primeiro ITR de 27, o saldo do primeiro ITR de 26 ele já vai ter que estar comparativo com o IFRS 18. Então, os dois números vão estar comparados com a base da mesma norma contábil. Então, sim, vai ser necessário reapresentar o saldo de 26 nessa demonstração de 2027. Perfeito, Reinaldo, obrigada. A gente também recebeu aqui uma pergunta da Bruna Rezende Matos. Ela fala: Reinaldo, bom dia. Olhando, por exemplo, para a IFRS S1 e S2, a gente viu, né, empresas adotando de forma antecipada, né, o que ajuda para as outras empresas verem como está sendo feito, né, fazer um benchmark. Para a IFRS 18, tem alguma empresa já adotando e antecipando para que a gente pesquise? Ainda que eu tenha conhecimento, não. A gente tem Uhum, atendido várias empresas que têm solicitado diagnósticos, já estão fazendo apresentações já de letramento interno para fins de conselho, comitê de auditoria, para simular como que vai ficar essa apresentação da demonstração de resultado e quais são os indicadores que a companhia vai incluir nas notas explicativas. Mas ainda não foi publicado. A gente tem ainda mais
alguns meses, né? A primeira publicação de março, a gente vai até 15 de maio, então a gente está aproximadamente um ano de quando vai ser obrigatoriamente. O que eu acredito que tenha nos próximos meses seria realmente a companhia começar a divulgar algo em press release, que ainda não entrou lá, da expectativa do que vai ser alterado. Mas, por enquanto, Bruno, não tem ainda nenhuma divulgação no Brasil de maneira antecipada. Provavelmente nos próximos meses você vai começar a ver isso ou nos próprios press releases da companhia já se mostrando como que vai ficar essas informações para o mercado de capitais, mas ainda não tem. Reinaldo, pensando aqui, você acha que seria um caminho buscar entidades, né, de classes do setor? Então, para trocar aí com pares do mesmo setor, de como eles pensam em fazer essas divulgações, né, de acordo aí com os indicadores do seu setor? Faz sentido, não faz? Faz muito sentido, porque você tem a indústria de energia, com a Braconi ali, que acaba colocando muitas associações, os bancos com a Uhum, Febraban, a BBI, a BBC, para mostrar como é que fica, quais são os indicadores. Óbvio que a companhia, ela quer se mostrar como ela é, ela tem seus próprios ritos de investidores, mas indicadores cross-industry, como talvez a Virginia vai falar talvez um pouquinho daqui com o IFRS S1, S2, que são algumas coisas que eles ajudam muito o investidor a olhar uma companhia com a outra. Porque uhum, imagina, o objetivo da norma é criar comparabilidade entre as empresas. Então, as exato, associações das indústrias específicas podem auxiliar, sim, em colocar, olha, esses são os principais indicadores da indústria. Isso aqui é o que a gente costumaria ou pretenderia ver dentro da demonstração de resultado nova, as novas notas explicativas e quais são os indicadores da administração. Lembrando que os indicadores da alta administração é próprio de cada um, então não necessariamente um COV na mesma entidade é igual no é, outro, como que a administração ela é remunerada dos dirigentes por alguns indicadores específicos, isso pode mudar de empresa para empresa, mas é interessante ver quais são aqueles cross-industry para ajudá-los até com os investidores na comparação com as empresas. perfeito, Reinaldo, obrigada. A gente tem a última pergunta aqui do Fábio Alcântara. Como funciona quando a empresa determina os MPMs para a implementação e no segundo, terceiro ano, ela avalia que precisa incluir novas medições ou excluir alguma? Como que fica a divulgação? Preciso reapresentar? Ah, Qualquer mudança que tenha, ela entra como se fosse das normas contábeis vigentes. Precisa colocar informação comparativa. Se você coloca um novo indicador, quando é praticável, né, você incluir um indicador novo, você coloca informação comparativa, a não ser que não seja praticável. E quando você vai omitir alguma informação que o investidor já está acostumado a ver, você precisa justificar por que que a companhia está omitindo essa informação. A norma Uhum, tem essas duas previsões de inclusão ou exclusão e dar a divulgação sobre o porquê da motivação dessa exclusão do indicador. perfeito, Reinaldo. Então é transparência na veia, né? Cada vez mais. E acho que é um movimento aí que a gente vê de aumentar a confiabilidade que não são tradicionalmente contábeis, né, entrando nas DFs, acho que traz bastante segurança aí para o mercado, né, tanto de equities como de dívida, né, acho que super importante esse movimento e os profissionais de RI, assim, precisam estar muito a par, né, dessas temáticas que estão acontecendo em ebulição aqui, não é, Reinaldo? Esse ano a gente está com vários temas, acho que esse webinar mostra bastante. Eu acho que eu quero agradecer você, não sei se você tem alguma última fala, eu passo para a Virgínia. Não? Obrigado, Vicente. Eu acho que a gente já Obrigada, pode Reinaldo. dividir até pelo tempo aqui que passou. Passa muito É, rápido o nosso tempo aqui. é isso. Mas, pessoal, acho que o Reinaldo continua à disposição aí para quem quiser seguir com o assunto, procurá-lo. E a gente fica aqui até o final. Se tiver mais alguma pergunta, podem mandar, tá? Então, eu vou passar agora para a Virgínia, né, com a temática de FRS S1, S2. É uma temática que também já faz alguns anos, né, que a gente sabe que vem para ser implementada, a gente já vê as empresas numa jornada aí de adoção. Queria ouvir um pouquinho a Virgínia para pedir para ela se apresentar profissionalmente, já trazendo sob essa ótica da experiência que ela tem nesse tema.
Bom dia, Virgínia. Bom dia, Alicia. Bom dia, Oliari, a todos e todas aqui. Super obrigada pelo convite de fazer parte desse webinar aqui, né, da Deloitte em parceria com o IBRE. Eu sou superintendente de sustentabilidade da B3 e fiz carreira no mercado financeiro, sempre focada em sustentabilidade, em área institucional, mas depois também na área de relações com investidores. Então, acabo tendo uma visão da perspectiva como as empresas costumam reportar suas informações de sustentabilidade e também de como o investidor costuma olhar para essas informações, né? Que eu acho que a gente sabe que existe uma dualidade aí de percepções, né, naquilo que se escolhe reportar e como reportar. Então, hoje na B3, eu faço parte do grupo agora, né, das pioneiras que decidiram reportar. No ano passado a gente teve 2, agora nós temos mais 6 organizações, então um total de 8 empresas que vão fazer o reporte voluntário do IFRS S1 e S2 com base nas informações de 2025, né, e vão ser entregues agora em 2026. Então, super prazer estar comentando aqui sobre os desafios. Obrigada, Virgínia. Se puder comentar, antes de mais nada, só um pouquinho sobre qual que é o pano de fundo da norma e o que você acha que vai ser de benefício para o mercado, só para a gente alinhar todos Claro. aqui no mesmo. Eu acho que vale só reafirmar o que ela é, né? Que eu acho que é a IFRS S1 e S2, é um normativo da Fundação IFRS, um pronunciamento que trouxe aqui parâmetros para as informações de sustentabilidade e clima, né? As informações financeiras relacionadas à sustentabilidade em clima, talvez esse é até o jeito mais preciso de denominar, e como a gente tem a resolução da CVM, a 193, que colocou aqui como essa divulgação voluntária nos primeiros 2 anos e depois obrigatória a partir do ano fiscal de 2026, com reporte em 27. As companhias estão se preparando, eu diria que o texto, ele é principiológico, né, ou seja, o IFRS fala bastante sobre quais são os riscos e oportunidades relacionadas S1 à sustentabilidade e S2 a clima, que a companhia vai priorizar no reporte, e aí, a partir disso, ela faz toda aquela descrição de qual a estratégia, como ela faz gestão desses riscos e oportunidades, e integra, né, a gestão tradicional da companhia, apresenta metas e métricas, e nessa perspectiva, acho que a principal inovação que a gente poderia dizer do ponto de vista de reporte é vincular essas informações com a informação financeira. Então, eu acho que o ineditismo maior está nesse vínculo. Pela primeira vez, a gente vai trazer de forma obrigatória em várias jurisdições, né, o Brasil é uma delas, a capacidade de ler relatos de companhias e identificar em que medida algum risco ou oportunidade afetou positivo ou negativamente as demonstrações, o balanço da companhia. E eu acho que isso leva para o investidor um olhar que antes ficava sob responsabilidade dele, né? Talvez o investidor ia aos relatórios de sustentabilidade, aos reportes ESG, tentando tirar essa conclusão, né? Então, se uma empresa é, por exemplo, de um setor intensivo de emissões, o investidor é que, a partir do reporte dela, tentava capturar se ela ia ser negativamente afetada, se ela estava numa jornada de descarbonização, e ele chegava a essas conclusões. E aí, aqui, é claro, estou falando de investidor de um jeito amplo e genérico, né? A gente sabe que tem perfis e Uhum, perfis aqui dentro desse grupo, mas eu acho que esse é um grande benefício, né? O trabalho inicial é grande para se identificar esse link entre os uhum. riscos e as oportunidades e a demonstração financeira, mas sem dúvida é aquilo que mais chama atenção quando a gente vê as divulgações. Com certeza, acho que um enorme passo aí para os reportes, né, de temas socioambientais. Você que há muito tempo já trabalha com isso, acho que é muito bom, né, para o investidor a gente aproximar essas informações, né, as informações financeiras e integrá-las, né, e aí essa integração também é uma integração de controles, né, Virginia, você quer comentar um pouquinho também, né, que a norma também prevê essa necessidade, né, da auditoria, né? É, acho que
cabe uma. Você não só se prepara para um relato, né, Lícia, mas você começa a construir processos. Eu acho que isso é o mais marcante de quem está se preparando, porque você, eventualmente, as organizações, a maioria delas que já tem, né, uma governança bem Uhum, estruturada, tem um processo, por exemplo, de gestão de riscos, um mapa de priorização, uma matriz de probabilidade e impacto, mas sustentabilidade costumava ser descrito de um jeito muito genérico, né, nessas uhum, matrizes de risco. Então, quando a gente começa a ter que elencar não só os riscos relacionados à sustentabilidade, mas também a clima, quando a companhia precisa também identificar oportunidades e mostrar como que ela criou esse processo de priorização, porque eu acho que o relato pede o processo, ele pede a gestão e a integração, ele não pede só o resultado final, a coisa muda um pouco, né? Então é uhum. necessário entender dentro os normativos e as políticas de gestão de riscos e se isso já estava integrado, qual é o passo a passo para esse processo de priorização, quem aprova dentro da organização, né, a priorização desses riscos. E para a oportunidade eu acho que é ainda mais complexo, porque na maioria das vezes a oportunidade ela não fica descrita num reporte de um jeito tão óbvio e segmentado. Ela está ali, vinculada à estratégia, a novos produtos, Uhum, mas a própria organização também não costuma ter um processo de oportunidades como tem para riscos. Então, acho que ali o universo é inteiro mais novo, dá para espelhar muito do que é criado para riscos, para a lógica de oportunidades, mas isso precisa uhum. ser feito pela primeira vez, e o mesmo vale para a gestão dos indicadores, né? A gestão das informações que serão levadas. Eu acho que os times de sustentabilidade, eles têm é, a complexidade da coleta de um relatório ESG é acessar áreas muito diferentes dentro de uma organização, né? Desde gestão ambiental e a parte de patrimonial, gestão de água, resíduo, até Uhum. informação no varejo de LGPD, segurança de dados, sem contar com a parte social. Então, essa diversidade de áreas faz com que acessa-se muitas pessoas dentro de uma organização e somente numa periodicidade anual. Então, são É. processos um pouco mais enfraquecidos, porque você demora um ano para bater na porta de novo da área e pedir a informação. Então, acho que buscar um processo de controle e captura de informação estruturada é muito importante também, né? A gente já está vendo essa preparação para a seguração razoável do IFRS, ela envolve isso, né? Você criar em alguma medida manuais de procedimento em que você identifica a área responsável, a fonte utilizada, o tratamento da informação, a ponto de alguém conseguir auditar os seus controles internos depois, e não apenas o seu dado final. Acho que é um desafio, mas ao mesmo tempo eu vejo uma necessidade de afunilar o volume de informação. Então, nem tudo que se está num relatório de sustentabilidade anual ESG precisa do mesmo nível de controle. E a Uhum. materialidade vem para isso, né? Então, identificar quais são as informações que deveriam ter esse grau, né, de implementação de controles internos para que a companhia passe depois pela asseguração razoável. Não, excelente. Aí você trouxe esse tema da materialidade, e o ponto é que a gente vê agora, né, essa conversa, né, essa jornada de adoção movimentando a empresa, né, a gente vê diferentes áreas, de fato se reunindo e discutindo na governança sobre muitas coisas, né, desde como você falou, né, sobre os riscos, né, então a gente começa a olhar a matriz de risco com um olhar mais completo, né, sob a ótica de sustentabilidade, de clima e a priorização, sobre as oportunidades, né, também, então, assim, quando a gente fala de negócio, que oportunidades de negócio que a gente tem, então a gente começa a subir um pouco mais, garantir, né, não que não existisse antes, mas acho que já gera essa necessidade, né, isso acho que antes era muito proativo das empresas, e agora acho que não tem mais como evitar essa conversa
né, de discussões de riscos e oportunidades, e a materialidade ajuda nisso, né? Porque aí a gente discute coisas que de fato mudam o ponteiro para a companhia, né? Acho que isso é uma coisa muito importante. Como que você vê a importância do profissional de RI, né, nessa articulação com as diferentes áreas e qual o papel de RI nessa jornada de adoção IFRS S1 S2? Ele tem que estar muito próximo, porque senão, assim, depois, predominantemente quem vai responder às dúvidas dos investidores e está na linha de frente ali nas interações é o profissional de relações com investidores. Então não adianta ele ser um usuário do relatório, né? Ler o relatório, chegar quando essa peça estiver quase pronta. Eu acho que ele tem que estar envolvido no processo. Eu entendo também que, a depender do porte da organização, as áreas de RI têm configurações muito diferentes. Então, tem empresas que têm áreas de RI que são grandes e com áreas que estão, inclusive, estão encabeçando o projeto do IFR, de implementação do IFRS S1 e S2. Mas acho que, assim, é importante encontrar uma maneira, a depender da configuração dessa estrutura, de caminhar mais próximo do projeto, porque como a gente está fazendo esse relato pela primeira vez, e aí é que eu estou falando a gente, né, empresas brasileiras que estão no guarda-chuva da norma, a todo momento a gente tem dúvidas sobre eu falo isso ou eu não falo isso. Eu deixo esse racional explícito de que esse risco que parecia relevante não foi, ou eu não deixo, ou eu usei premissas demais. Eu deixo claro as limitações das premissas ou não deixo. E eu tenho visto as organizações com muito receio e Uhum, tendendo a não mostrar, assim, né? Ah, é melhor não mostrar, porque a gente usou uma proxy, a gente não tem dados de clima dessa região em específico, então a gente não prefere não abrir. E quanto menos a gente abre sobre esse processo decisório, mais perguntas eu acho que o RI vai ter que responder. Por isso uhum, que estar próximo, do processo de priorização, da valoração e, por fim, da redação do relatório, eu acho fundamental, até porque ele não só vai opinar em relação a esse grau de transparência, mas eu acho que o profissional de RI, ele tem uma visão muito prática do que o investidor pergunta. Então ele uhum, pode trazer novos elementos, né. Eu estou vivenciando essas discussões agora internamente, e quando a gente discute algumas coisas, por exemplo, de risco físico em operações próprias, eu vejo os times de risco de RI fazendo perguntas assim: "Olha, mas isso vai esbarrar no que eu já falo com o regulador, eu preciso ter mais consistência, então então uhum. já tem reporte sobre isso? Tem, então vamos combinar os 2 reportes, porque eu acho que senão a gente vai na visão que vai não exatamente conflitar, mas se desconectar daquilo que eu reporto para o regulador. Então, até para ter essa coerência de discurso, eu acho fundamental o profissional acompanhar o projeto, né, Uhum, e acho que o CBPS fala muito disso, né, a organização tem que ser dona da narrativa. Algumas consultorias podem apoiar, mas eu acho que, quem tem que construir e dizer: "Isso não é material, isso é por esse, por aquele motivo", ou "Não é hoje, vai ser no futuro", é a própria organização, ninguém melhor que ela para poder elaborar esse discurso. perfeito. Enquanto você falava, eu pensava aqui o quanto, também estou vivendo essa experiência, né, um chapéu aqui de gerente de RI da Itaúsa, quanto tem sido rica a troca entre as áreas, né. Acho que, se a gente conseguir incentivar, né, nas nossas empresas, que a gente forme esses grupos, né, que tomem decisões ali colegiadas com o olhar de todos, né, você falou sobre, né, o papel de RI, aí me veio à cabeça a importância também do contador, que também tem uma visão muito importante, né, que agora a gente, entra nessa ótica das demonstrações financeiras e esse olhar é muito importante também para esse tipo de relatório, né. E a parte de controles ali com o compliance também, né, com a área de risco apoiando nessa estruturação, de controles. É bastante trabalho, não é, Virginia? Você está tendo essa sensação? Muito. E o fato de ser multidisciplinar, ele só vai agregando novas áreas, né, e mais pernas e braços no projeto. Então,
Eu tenho essa sensação também. Acho que talvez escolher, né, um grupo central, assim, aquele que conduz o projeto, né, que aqui na B3 tem sido os times de riscos, finanças e sustentabilidade, esse grupo central, e funciona muito bem. Uhum, E essa interlocução, eu costumo dizer que ela é ótima, mas ela também é difícil, porque é, cada profissional ele vem da sua área, né? Então a gente tem bastante formação que a gente nem se dá conta, às vezes, no jeito de se colocar, na forma de construir. E no ano passado, aqui na B3, quando a gente parou para ouvir as empresas listadas e perguntou o que elas queriam de treinamento relacionado à IFRS, veio o pedido de que a gente fizesse um letramento sobre o que é sustentabilidade para profissionais que não são de sustentabilidade e que estão uhum, envolvidos no projeto, e o inverso, um letramento de contabilidade, de finanças para os profissionais de sustentabilidade, porque de repente você começa a discutir informação de DF e você tem que entender, né? Você tem que exato. emergir um pouco mais no universo do outro. E eu acho Uhum, que é rico também quando as discussões ultrapassam o simples papel de cada um dentro do projeto. O que que eu quero dizer com isso? Não dá para ser um contador e entrar nesse projeto esperando um indicador para colocar no valuation, assim, me dá um número que eu quero projetar uhum, esse número e aí eu entrego e saio do projeto. Não funciona, né? Eu acho que você tem que discutir, você tem que questionar. Então, os times de contabilidade ou controladoria, às vezes eles provocam, assim, olha, vocês estão gastando uma energia enorme numa linha absolutamente imaterial para tentar premissar essa oportunidade. Aí todo mundo para e uhum, pensa e fala, poxa, acho que nem deveríamos ter começado, né? Então, por isso que eu acho que participação efetiva e não só formal, assim, faz muita diferença, porque agrega, né, essa visão diferente que o contador tem, né, que o profissional de riscos tem, o profissional de sustentabilidade, de RI, né, eu acho que ela tem que vir com a crítica do próprio background, né, para fazer diferença ali no dia a dia. exato. E aí a sensação, eu acho que eu ando tendo bastante, é que a gente está tendo essas discussões, multidisciplinares e as tomadas de decisões, elas são muito mais robustas. Parece que, assim, fecha 100% os gaps, né, sobre aqueles temas. Eu acho que a mudança, da norma, ela traz essa consequência, né. A gente traz à mesa mais áreas, né, contabilidade, compliance, controles, a área de estratégia de novos negócios, de fato, para discutir coisas que entram em processos que serão auditados. Às vezes eram iniciativas que já existiam, mas agora elas ficaram mais robustas. Você tem essa sensação também? É, eu tenho essa sensação de clareza, né? Eu não sei se é o que passa assim pelo teu comentário, Lícia, Uhum. mas que às vezes a gente ficava falando de algumas iniciativas e aí elas podem parecer agora menores ou maiores, assim, eu acho que a gente está dimensionando um Exato, pouco melhor os projetos, né? E isso é não materialidade como método, mas como conceito, né? Porque exato. sei lá, você pode estar dentro do seu relatório gastando hoje 3, 4 páginas para falar de uma iniciativa, e aí quando você vai para o esforço da valoração, da priorização, você fala, nossa, ela não é relevante, por que que eu estou fazendo isso no meu relato? E é aí que eu acho que é a beleza do foco, né, que S1 e Uhum. S2 trouxeram aqui, de talvez depois a gente evoluir para uma revisão dos relatos tradicionais, assim, né? Porque eu acho que a CVM Exato. ela pediu um relatório específico, ela não determinou qual, né? Mas ela tem ali espaço para você subir um documento, mas as companhias têm várias peças, né? E aí, o que que vai ser depois, né? O que que a gente consegue enxugar? O que que a gente pode mudar na maneira como era feito, ou até peças que eram construídas e que talvez não vão precisar mais. A gente, na B3, tem os dois lados da moeda, né? De um lado, a gente também é uma empresa listada e está aqui fazendo e se preparando para o nosso relatório. Do outro Uhum. lado, a gente tem ferramentas de sustentabilidade que buscam
estimular, né, o fomento da agenda de finanças sustentáveis no mercado. Então, a gente tem o EASY e outros índices, busca de interação com investidores aqui para novos projetos. Então, a gente está com o olhar no entendimento dessa mudança, o que vai acontecer com os relatórios e como que isso pode impactar, né, como que a gente responde a isso pensando em convergência. O objetivo é reduzir esforço e melhorar nossa É, capacidade de análise de informação, porque está todo mundo muito onerado hoje com os reportes, né? Isso é uma verdade para empresas de diferentes tamanhos. sem dúvidas. Nesse sentido, você comentou sobre materialidade, a gente recebeu aqui a pergunta da Alessandra Reis. Ela pergunta: como definir a materialidade em termos de valores? Vocês levam em conta métodos utilizados por auditorias ou uma avaliação interna da companhia com base em riscos e oportunidades históricos e probabilísticos para o futuro? A gente aqui prosseguiu com uma metodologia mista, que começa numa análise mais macro de histórico, probabilidade de impacto, para selecionar Uhum, inicialmente os riscos e as oportunidades. E aí você, a partir de um funil, filtra, né, e chega num número ali em que é viável buscar a mensuração, porque para começar a mensurar e avaliar o threshold financeiro de fato, você não pode fazer isso com uma quantidade de riscos enormes, né? Você não tem uhum, condição de dedicar tanto trabalho a isso e nem faria sentido. Então, eu acho que a visão inicial ela é qualitativa, né, e julgamental, da perspectiva uhum, de probabilidade de acontecer e o impacto, né, assim, a dimensão do impacto, mas depois ela vai para o universo da valoração. E uma coisa que ajuda, se eu puder complementar aqui esse trabalho de materialidade, é a materialidade setorial do SASB. Então, uhum, para quem conhece aqui, né, o SASB faz parte da gama de standards, de padrões que foram considerados pela Fundação IFRS, e ele traz temas relevantes por indústria. E no nosso caso a gente tem a indústria de bolsas, né, bolsas de valores. uhum, E aí ela já faz uma correlação ali, a gente fez uma correlação desses riscos identificados, temas, com a nossa matriz de riscos para ir fazendo, né, uma espécie de identificação que não seja só da B3, mas que a gente esteja considerando que para a indústria é relevante, até globalmente, né? Não só no nosso país. Ainda mais que eu faço parte de um setor que não tem muitos players, né? Por é, natureza, há uma concentração grande de bolsas no mundo. Então, você, em países com negociação muito alta, às vezes você tem poucas bolsas também, duas, três. Então, é mais difícil de se comparar, né? Quando você está numa indústria que você uhum. tem muitos pares em comum, o trabalho de bench também pode ser, né, um apoio nesse universo qualitativo. Perfeito. E além, quando você fala do SASB, eu gosto bastante, acho que até é uma recomendação da norma, né, para que a gente também observe, né, os indicadores SASB, para o reporte S1, S2. Além do SASB, você também acha válido essa conversa, eh, em entidades setoriais, né? Acho que para alinhar com pares de mercado também sobre, como você está tratando esse assunto, como você vê, em benefício até do mercado, da comparabilidade. Você vê esse movimento acontecendo? Eu acho super válido. Acho que estamos num momento de buscar maior colaboração, né, do que qualquer É. outra coisa. Mas também nem toda empresa está muito aberta a participar desses fóruns, né? Assim, quando a gente Uhum, fez aqui em março um treinamento oficial do IFRS, né? O ISSB nos procurou para fazer um uhum, treinamento na sede da B3, mas o treinamento foi inteiro orquestrado por eles. A gente cogitou dividir as mesas por setores, né, tentando colocar pelo menos aqueles que sejam próximos, porque às vezes é difícil você fazer uma mesa pura de um setor, as pessoas estavam ali debatendo em mesas de 10 pessoas. Não foi muito fácil do ponto de vista logístico, mas eu ainda acredito que uma discussão entre semelhantes é mais proveitosa do que uma discussão ampla. Os riscos, a gente, por exemplo, a nossa companhia é
do setor financeiro, mas ela não é exatamente um banco, mas também ela é provedora de dados, ou seja, eu tenho muita semelhança com empresas de tecnologia. Eu não tenho tanta semelhança com a Renner e com a Vale, que são Uhum. exemplos de relatórios É. disponíveis, mas uma é varejista, né, a outra é do setor de mineração. Então, eu consigo me inspirar muito mais na estrutura do reporte, né, em algumas decisões, do que necessariamente na tipologia dos riscos e oportunidades identificados. Então, eu acho que se vocês têm a chance de formar esses grupos, né, assim, busquem os Uhum. seus iguais, porque eu entendo que facilita a discussão e a troca. Concordo, sem dúvidas. E em termos de governança, assim, o que você acredita que é importante a gente destacar aqui da necessidade de estruturar, uma governança sobre os indicadores e o reporte de sustentabilidade aí dentro da norma, né, nesse contexto? Uhum. Acho que no micro eu já falei, que é a parte mais de controle, né, da captura dos indicadores, dos manuais de procedimento, para ter, acho que consistência e capacidade de estabelecer um processo próprio da companhia de controles Uhum, internos e de auditoria interna. Agora no macro, eh, depende muito, mas o que eu tenho visto é uma necessidade de formalização dentro da governança de gestão de riscos e de auditoria desses processos, assim, né. Então hum, hoje, o relatório de sustentabilidade ou ESG da companhia, será que ele passava pelo COAUD, né, o comitê de auditoria? Muitas vezes não. E esse é um comitê que provavelmente vai olhar para a informação do IFRS. Então eu acho que entender quais são os comitês da governança que deveriam, né, fazer uma análise e uma supervisão desse relatório, estabelecer isso formalmente, que aí uhum, vem todo um processo de aprovação, de regimento, né, de publicização sobre a responsabilidade de cada fórum, né, não necessariamente precisa ser esses comitês que eu mencionei, mas às vezes o próprio comitê de sustentabilidade, se a companhia tem no nível executivo, deixar descrito que essa é uma responsabilidade, com qual frequência eles vão olhar para essas informações. Então, todo essa parte de quem é responsável, qual frequência olha para a informação, qual é a responsabilidade em si e até qual é o conhecimento dos uhum, membros desses órgãos para deliberar a respeito desse assunto, né. Então acho que é um ponto também, sobretudo, clima, que é um assunto, seria leviano eu falar que é um assunto novo, né, mas que é um assunto não tão tradicional uhum. dentro da É, estrutura das governanças, né, então não necessariamente você tem especialistas de clima. Eu acho que é um ponto que vai esbarrar em capacitação inclusive, né, uhum, da própria governança e da estrutura. Será que eles têm conhecimento? E não tem problema não ter, acho que talvez esse é o maior aprendizado que eu já tive com o IFRS até agora, mas como você cria, né, uma estrutura de capacitação para que o seu órgão passe a ter, ou como você vai pensar nas próximas eleições dos membros, em trazer pessoas que hoje têm como conhecimento, skill, habilidade, aquilo que é um gap, né, e eu sinto que uhum, tudo isso tem que ser levado para o relatório. perfeito. Indo para a minha última pergunta, em benefício do nosso tempo, né, no tema de capacitação, como é que você acha que os RIs podem se capacitar e se apropriar mais, do tema, visando melhor atender aí os investidores, seu público? Ah, eu entendo que já tem tanto material, né, tanto conteúdo disponível, então eu acho que é ir atrás daquele, eh, estilo que funciona mais para você em termos de aprendizagem, né, seja a leitura do texto, dos pronunciamentos, seja assistir o webinar e outras palestras que já foram dadas sobre esse assunto, mas eu acredito muito no aprendizado prático, então eu não gastaria tanto tempo, acho que só consumindo informação, eu acho que é se aproximar do projeto e entender como ele está caminhando dentro da sua organização, porque provavelmente já tem alguém
responsável, né? Já tem uma Exato. estrutura inteira de cronograma e eu acho que é mergulhar um pouco no dia a dia aqui. Viver essa transformação, né, fazer parte. Isso mesmo, e não assistir só, né? Estar nela. É isso mesmo. Virginia, muito obrigada pela sua contribuição, pela sua fala. A gente vai passar aqui para o próximo bloco. Deixa eu só ver, tem uma perguntinha aqui. Tem uma última perguntinha, tá? Juliana Vamos lá. Pasqualini. Qual a expectativa da B3 sobre o nível de rigor na asseguração razoável? Haverá alguma flexibilidade neste primeiro ciclo obrigatório? E em caso de inconsistências, quais as possíveis sanções? É, acho que não é papel da B3, então fazendo um Uhum, esclarecimento, né, Juliana, esse é a resolução, ela é da CVM, que é o regulador dessa norma. A B3, ela é mais uma empresa sujeita à regulação. Então, nesse caso, essa pergunta deveria ser direcionada à CVM, né, sobre como eles vão fazer esse tipo de análise posterior, se eles vão ser flexíveis ou não. Acho que vale o contato com o órgão direto. obrigada, gente. Obrigada, Virginia. Então, eu vou seguir Imagina. agora para o Bruno. Acho que o Bruno já conseguiu aqui, Maestrine, entrar. Bom dia, Bruno, seja Já, sim. bem-vindo. Se puder se Bom dia. apresentar. Bom dia, Alicia. Obrigado. Bom dia, pessoal. Eu sou Bruno Maestrini, eu sou sócio da consultoria tributária aqui da Deloitte. Minha especialização são os tributos indiretos, então é o que a gente tem, acho que, de tópico quente no momento no Brasil, toda a questão da reforma tributária sobre os tributos sobre o consumo, os tributos indiretos. Então, o objetivo aqui hoje é trazer um pouquinho da visão, debater com vocês o que está acontecendo aí, o que a gente tem de últimas atualizações e principais pontos para a gente levar em consideração, considerando as grandes mudanças que vêm pela frente e já estão acontecendo, né? Imagino que a grande maioria de vocês já está se preparando aí e se inteirando sobre essas mudanças. É, se Então, o que puder, que... ia pedir para você começar, então, pela visão geral, Bruno. Obrigada. Imagina. Eu queria só compartilhar aqui um slide com um grande resumo do que a gente tem. É tão complexa a mudança, a alteração, que é difícil a gente falar sem olhar alguma coisa visualmente, né? A gente tem tantos tributos atualmente que estão aqui elencados do lado esquerdo da tela. Eles estão Uhum, divididos entre tributos federais, tributos estaduais e tributos municipais. Cada um tem suas próprias regras, cada um tem suas limitações, tem suas complexidades e tem muitas distinções quando a gente entra, principalmente na parte estadual e municipal. Como cada estado, cada município pode determinar ali questões específicas da aplicação da regra tributária para o ICMS, para o ISS, é muito complexo você fazer um controle de tudo isso da maneira que a gente tem hoje em dia. Para o modelo que a gente começa a migrar já agora com o ano teste em 2026, de IBS, CBS, é um modelo que tem legislações muito mais consolidadas. A gente sai aí desse ambiente em que cada estado vai definir suas próprias regras, cada município, e passa para um ambiente em que a gente vai ter uma legislação única para a CBS, que vai substituir ali PIS/COFINS, IPI, os impostos federais, e uma uhum, legislação única para o IBS, que vai substituir ICMS, ISS, e além disso a gente teve a criação do IS, que é o imposto seletivo, que já ficou apelidado aí por uhum, todos de imposto do pecado, é aquele que vai incidir sobre itens, serviços que são considerados prejudiciais para a saúde humana, para o meio ambiente. Então é um imposto novo que foi criado, mas que ele traz aí alguma similaridade com uma característica que o IPI já trazia, de tributar com alíquotas maiores, o que é caracterizado como não essencial ou como prejudicial também ali à uhum, saúde. Então, a gente tem essa nova configuração aqui à direita para o nosso sistema tributário sobre consumo. É,
é um sistema que ele vai ser um grande avanço com relação ao que a gente tem hoje em dia. Ele está longe de ser perfeito. Acho que as discussões elas são muito acaloradas porque a gente tem tanta seção hoje em dia que a regra no nosso sistema tributário atual ela já virou a exceção há bastante tempo. É muito difícil você olhar para alguma empresa que ela não tem ali uma alíquota diferenciada, uma suspensão, um regime especial. E o novo modelo ele vai migrar para uma padronização, em que a gente vai ter poucas exceções, poucos tratamentos diferenciados, focando muito ali na essencialidade. E, obviamente, isso trouxe muita discussão, porque em alguns casos até reduz a carga tributária de alguns setores, mas em outros aumenta. Uhum, É, uma regra que é bastante importante que a gente vai ter nesse novo regime é a não cumulatividade plena. E o que é a não cumulatividade plena? É o direito de eu poder me creditar das despesas que eu tive em etapas anteriores ali da minha produção, da minha prestação de serviço. E hoje em dia as legislações que a gente tem, elas são muito restritivas. Eu tenho que cumprir ali diversas etapas para provar para o fisco que determinado item, determinada despesa é essencial, é relevante para a minha produção. E a gente tem até tributos, como é o caso do ISS, que ele é sempre um custo. Eu nunca posso me uhum, creditar de valores aí referentes a ISS. Então, o modelo que a gente vai migrar, ele resolve alguns dos grandes problemas que a gente tem no nosso sistema tributário atual, mas a gente tem um período de transição que é bastante longo. Aqui, quando a gente olha para o calendário da reforma tributária, a gente tem esse uhum, primeiro ano teste em 2026, mas ele se estende até o final de 2032. Só em 2033 que eu vou ter essa migração total para o novo regime tributário e os tributos existentes aqui, eles vão deixar de existir, com exceção do IPI, que ele vai ser mantido para diferenciar aquelas empresas que estão na Zona Franca de Manaus, que vão ter uhum, isenção do IPI, e se eu produzir fora da Zona Franca de Manaus um item similar àquele que é beneficiado na Zona Franca, eu ainda vou ter a aplicação do IPI. Pelo que o governo tem comentado aí, as estimativas deles é que só 5% dos produtos que atualmente são tributados pelo IPI vão permanecer sendo, porque é mais ou menos aí a configuração que a gente tem de empresas na Zona Franca de Manaus e que eu vou ter a aplicação para quem estiver fora. Então, o IPI é do aqui de toda a nossa é, no nosso sistema tributário atual único que vai continuar existindo, mas com uma regra bastante específica. E qual que é a grande complexidade que a gente vê no momento? É você conviver com esses dois sistemas tributários ao mesmo tempo. Até você exato. conseguir migrar totalmente para um novo tributário, com um novo sistema tributário com essas novas regras, que são bastante diferentes da que a gente tem hoje em dia, eu vou ter que passar por todos esses anos aqui com alíquotas diferentes, tributos que vão sendo reduzidos, enquanto outros vão sendo aumentados, como é o caso aqui do IBS, que só a partir de 2029 eu vou tendo uma substituição gradual do ICMS e do ISS pelo IBS. Já para Uhum, PIS e COFINS vai ser um pouco mais fácil, porque já em 2027 a gente tem essa mudança integral. PIS e COFINS deixam de existir, uhum, CBS já entra em vigor em 2027 e o IS também já entra em vigor em 2027. E aí, por que que o IBS ficou para depois, né? Por que que a gente tem essa alteração do IBS acontecendo só a partir de 2029? Algo que é muito importante no cenário de várias empresas aqui do nosso país e que o calendário da reforma tributária se preocupou em alinhar um aspecto que é esse também importante, é a questão dos benefícios fiscais. A gente tem muitas empresas que têm incentivos, que estão em determinadas regiões por conta de incentivos fiscais. A gente tem muitas regiões também que se desenvolveram única e exclusivamente por conta de incentivos fiscais. A gente tem cidades que nasceram ali, que cresceram por conta das empresas que se instalaram aí, e esse calendário ele está alinhado
a uma legislação que já havia sido aprovada antes da legislação da reforma para a extinção dos incentivos fiscais. Então, até o final de 2032, a gente vai ter extinção de todos os incentivos que a gente conhece, e da maneira que eles foram criados, principalmente para fins de ICMS. E isso vai ter um impacto muito grande em termos de posicionamento geográfico, porque sai da equação ali que muitas empresas olhavam na hora de calcular onde elas iam se estabelecer, a parte tributária e a parte logística. A parte tributária, a partir de 33, sai totalmente da equação, porque não vai mais fazer sentido eu estar numa determinada região se eu não tiver um incentivo ali que o Estado me proporcionava. E aí a gente pode parar para pensar que é uma baita mudança, isso pode quebrar alguns estados, municípios. A legislação da reforma ela criou alguns fundos para que isso não aconteça, em que os estados, municípios, eles vão ser compensados aí gradativamente, ao longo de algumas décadas. Mas o que a gente vê no mercado é que essa perda de incentivos ela vai trazer aí uma igualdade, um equilíbrio para todo mundo, os mesmos players que estão naquele setor, e o que vai diferenciar a partir desse momento vai ser a maneira que você traz eficiência de outras formas ali para sua operação, para o seu negócio, que não somente um benefício fiscal que melhorasse ali a sua margem e reduzisse e tornasse até o seu produto, seu serviço mais competitivo, dependendo de onde você estivesse localizado. E só para mencionar aqui, por fim, duas mudanças bastante importantes que estão alinhadas também com essa perda de incentivos fiscais, é a mudança na regra do recolhimento, que hoje em dia é muito baseado na origem, então por isso que eu tenho estados que dão incentivos fiscais, reduzem o valor do ICMS que eu tenho a recolher, porque eu olho, na maioria dos casos, para onde eu estou estabelecido, para recolher ali o valor do meu tributo. Com as novas regras da reforma tributária, eu vou olhar para o destino, eu vou olhar para onde o meu cliente está localizado. Então, não vai fazer mais sentido, por exemplo, eu estar numa localidade, ter um centro de distribuição muito longe do meu cliente, porque só vai aumentar o meu custo logístico e tributariamente não vai fazer diferença se eu estiver perto ou longe dele, porque a alíquota ali que vai ser aplicável para o IBS, ela vai ser determinada pela localidade do meu cliente. E uma outra mudança que é muito importante aqui, até uma mudança cultural para a gente, é o modelo de cálculo. Ele deixa de ser um modelo super complexo que a gente tem hoje, que a gente chama de cálculo por dentro, grossap, que tributo incide sobre tributo, gera diversas discussões aí, e ele vai para o modelo de cálculo por fora, em que eu vou ter mais transparência, mais visibilidade da carga tributária que está sendo aplicada para um determinado produto, um determinado serviço. Então tem todas essas diversas alterações aqui que eu tentei resumir em alguns poucos minutos. Tem bastante coisa acontecendo, publicação de regulamentos que aconteceram agora no final de abril. Já tem aí uma data de agosto desse ano para todas as regras ali para emissão de nota fiscal que eu tenho que agora respeitar no ano teste, colocar dados estatísticos dentro da nota fiscal que já vão começar a valer. E o contribuinte ele tem que se preparar, tem que entender muito da reforma tributária, porque, como eu falei, alguns tratamentos diferenciados eles vão deixar de existir, e uma das oportunidades que a reforma traz é que quem tiver melhor informado, conhecer melhor a regra, vai conseguir navegar de maneira mais eficiente aí por todo esse ambiente de mudanças que a gente tem ao longo dos próximos anos. Excelente, Bruno. Muito obrigada aí pela explicação breve, completa e de uma linguagem mais simples possível. Então, parabéns, acho que foi um ótimo resumo. E se você pudesse, assim, me vieram muitas perguntas, mas se a gente pudesse falar aqui, né, para o nosso público, que movimentações, que impactos que a gente, né, já começa a ver nas empresas, assim, quais são os pontos de atenção agora, para as empresas esse ano, né? Acho que você já começou a falar um pouquinho sobre
as mudanças na nota fiscal. Se puder comentar um pouquinho, né, o que o RI, olhando para dentro primeiro, ele vai começar a enxergar e como que ele pode ajudar as companhias nessa jornada. Ótima pergunta, Uhum. Alicia. Acho que é o que tem tantas coisas, né, que a gente precisa fazer, e a reforma ela traz tantas mudanças, que a gente precisa focar no que é mais crítico, porque você não vai conseguir endereçar tudo ao mesmo tempo, e a gente tem justamente um calendário longo aí para seguir, Uhum. em que eu posso deixar algumas coisas para depois. Então, como você Uhum. bem pontuou, a parte das notas fiscais é super importante, a gente já tem data para isso acontecer agosto agora desse ano. Uhum. A gente também olhando para as empresas, né, com esse olhar de RI, entender numericamente os efeitos, porque a gente já tem condições, ainda que as alíquotas oficiais elas não tenham sido publicadas, a gente tem estimativas aí que estão próximas do que o governo vai aplicar para os novos tributos e simular isso dentro da operação das empresas é um passo bastante importante. Entender como vai ficar a minha carga tributária e não olhando Uhum. só para as minhas saídas, olhando também para as entradas, porque essa mudança que eu falei dos créditos, ela vai trazer uma potencialização para a grande maioria aí dos negócios de valores que hoje em dia são um custo ou uma despesa diretamente ali no meu resultado. Eu não consigo apropriar ali um crédito em cima de determinados valores. Isso vai mudar. Então, pode ser que eu tenha espaço aí para melhorar a minha margem. E um outro ponto importante agora em 2026 é analisar isso também, não só para olhando dentro da empresa ali, mas de todo o ecossistema em que a empresa está inserida negociações com clientes, com fornecedores, eu posso avaliar e também ter esse tipo de discussão com o meu fornecedor se eu tiver renegociando um contrato que vai entrar aí pelos anos à frente da reforma, verificar, desafiar também, né? Ah, você não vai ter mais crédito, será que a gente consegue melhorar aqui, reduzir o custo e o valor líquido que você está aplicando para mim, para as negociações ali, a partir do momento que já muda a regra em 2027, avaliar todo esse cenário de oportunidades e também se precaver, porque da mesma forma que você pode negociar dessa forma com seus fornecedores, muitos clientes também vão acessar a empresa para fazer da mesma forma, né? Uhum. Então, se você tiver um estudo, uma análise bem estruturada, em que você tenha condições de ter esse tipo de discussão de forma embasada, né? Demonstrando que esse vai ser o impacto que eu espero, consigo fazer e até aqui, não consigo, já vai dar bastante segurança para ter esse tipo de discussão que a gente já está vendo que está acontecendo, renegociação de contratos, assinatura de aditivos para prever toda essa mudança aí de carga tributária que a gente vai ter e regras distintas de 2027 para frente. Então, acho que o grande foco nesse momento é se preparar para o que já muda em 2027. E acho que um ponto também que é bastante importante é a análise de saldos credores. A gente tem muitas empresas que têm saldos credores e que eles não são realizáveis hoje em dia por conta das regras limitadas que a gente tem aí de ressarcimento de valores para as empresas. E a sistemática ela vai mudar bastante com a nova legislação que a gente vai ter. A gente vai ter prazos já bem definidos para devolução de valores para as empresas. Então, entender também como essa devolução vai se comportar dentro do ambiente aí ajuda a analisar se eventuais valores que estão parados de PIS e COFINS, por exemplo, que já muda no que vem, eles vão ser realizáveis de forma mais rápida dentro do ambiente ali que a empresa opera. Então, acho que esses são os principais pontos que a gente tem já para esse próximo ano. Perfeito. Eh, Se você pudesse então dizer, né, como que seria o ideal, né, da gente comunicar esses efeitos para os investidores, né? A gente tem efeitos operacionais, né, efeitos, nessas relações, com clientes e fornecedores,
e efeitos também financeiros, né, de alíquota. Então, se você pudesse comentar assim, como que a gente pode apoiar aqui os profissionais de RI nessa comunicação diante de tantas mudanças e efeitos. Sim. Eu acho que separar entre comunicação quantitativa e qualitativa Uhum, ajuda bastante nesse momento, porque o investidor ele vai querer ter uma visão quantitativa ali, quanto que eu vou ter de impacto eventualmente na minha margem, CAPEX, EBITDA, mas eu tenho várias ações que precisam ser informadas que estão sendo realizadas, uhum, que eu estou já implementando a reforma tributária, que eu estou avaliando todas essas mudanças na cadeia de suprimentos, de clientes, que estão sendo feitos estudos para analisar, por exemplo, nas empresas que têm incentivos fiscais, que dependam muito disso, uma é, mudança e possíveis cenários futuros. uhum, Então, acho que focando nesses dois tipos de pontos, né? Todos esses aspectos qualitativos que estão mais voltados à implementação, que a empresa está fazendo, o que precisa ser feito, que não vai ter risco de não conseguir atender o que a norma da reforma exige e olhar por esse lado qualitativo, trazendo números também, acho que é uma comunicação que tende a ser bastante efetiva aí. perfeito. E se tivesse alguma boa prática de sugestão que a gente possa adotar nesse sentido, você já está vendo boas práticas sendo adotadas para a gente destacar? Já, acho que nesse momento conhecimento é o ponto-chave. Uhum, Então, a gente tem ajudado muitas empresas com essa jornada da reforma, e a gente vê muitas empresas em diferentes situações, desde que aqueles que estão bastante avançados, que já fizeram estudos, que já estão implementando efetivamente aí questões para reforma, até quem está começando agora. Então, acho que em termos de boas práticas, começar o quanto antes a se mobilizar, uhum, sensibilizar quem precisa ser sensibilizado com relação à reforma. São mudanças muito drásticas, difíceis de você implementar de uma hora para outra. Você precisa de preparação, ter um time, ter um comitê aí que seja responsável pela reforma e olhar uhum, também para tudo que está sendo criado em paralelo e que pode ser implementado conjuntamente. Por exemplo, a gente teve agora no começo do ano, a publicação de uma norma, a BNT, para fins de governança tributária. E o modelo que a gente vai migrar para a reforma, ele exige também governança tributária. Então, como boas práticas, se antecipar, implementar, ou aperfeiçoar a sua governança tributária interna, levando em conta o que a gente já tem normatizado, já ajuda bastante você a caminhar por essa jornada realmente, né? São longos anos aí que a gente vai ter de mudanças e como a gente já tem o ano teste começando em 26 e com mudanças efetivas para 27, começar o quanto antes a se preparar e conscientizar e sensibilizar todo o negócio a respeito dessas mudanças, acho que é o ponto-chave no momento. excelente. Bruno, acho que é isso aqui. A gente, por enquanto, não recebeu nenhuma pergunta. Não sei se você quer destacar algum ponto adicional, mas acho que você fez uma super boa apresentação em resumo, ficou muito bom, super didático. Não, obrigado. Eu tentei cobrir aqui as principais questões. Dá para a gente falar de reforma aqui até o final do dia, Dá, com a quantidade de mudanças e atualizações que a gente teve nos últimos meses, semanas. Mas acho que deu para trazer aqui os principais pontos e se alguém tiver alguma dúvida, comentário aí, fica à vontade, pessoal. excelente, Bruno, foi muito bom, muito obrigada. E eu acho que o pensamento que eu fico aqui é a gente, né, como RI, já tem uma agenda bastante dinâmica, com vários assuntos de negócio acontecendo, e acho que a gente está numa fase bem especial de assuntos estruturantes, né? Tanto de normas contábeis, S1, S2,
FRS 18 e a reforma tributária, então acho que são excelentes oportunidades para a gente aprender, se desenvolver e se tornar um profissional mais completo, né? E acho que um fio comum que eu vejo é essa questão da gente, da importância da gente saber se articular nas empresas, né, interagir, com as nossas áreas parceiras, tomar decisões mais robustas em grupo, né, e ter essa governança estruturada, como você também comentou, a importância também no grupo de trabalho sobre reforma tributária. Então, acho que esse é um ponto comum aqui que a gente vê na fala, né, do Reinaldo, da Virgínia e do Bruno. Vou aproveitar para agradecer vocês três pelas excelentes contribuições. Não sei se vocês querem falar alguma fala final, Virgínia, Reinaldo. Muito Só agradeço o obrigada. espaço também, Lícia. Obrigada pela condução, foi ótimo. Não, obrigada. Bom, E agradecer também, pedir para o pessoal responder a pesquisa, agradecer a, eu acho que a participação, acho que foram os temas, vai ficar muito mais fácil para responder a pesquisa agora com um letramento aqui muito breve, mas eu acho que ajuda vocês terem discussões internas na hora de responder a pesquisa. É isso. exato. Acho que a pesquisa também é uma importante fonte para a gente, né? Como profissional de RI, saber quais são os nossos caminhos aí pela área, onde a gente tem de oportunidades, né, para a gente continuar evoluindo. Então, reforçando aqui a participação de todos, agradecendo a participação do nosso público. Muito obrigada a todos e um bom dia, uma boa semana, gente. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa Obrigada. semana.